nós vamos aprender aspectos fundamentais para a produção de baixo custo, utilizando um celular. Para que haja imagem, é preciso que haja luz. Aprendendo a controlar a luz, a gente consegue, mesmo utilizando aparelhos celulares, a ter uma boa imagem. O primeiro aspecto importante para a gente entender é a fonte emissora dessa luz. O primeiro ponto importante para a gente entender é que a luz ela possui grandezas. Eu posso ter fontes emissoras de luz muito grandes, como o Sol, por exemplo, ou posso ter fontes muito pequenas, como um fósforo. Se eu entender esse conceito básico, eu consigo controlar a minha luz, controlar a quantidade de luz que chega até o sensor digital da câmera, seja ela uma câmera de cinema ou seja um aparelho de celular. Para fazer o controle da quantidade de luz que chega no sensor digital de uma câmera, eu tenho duas opções. A primeira delas é controlar a fonte emissora de luz. A segunda opção é controlar a sensibilidade que o sensor da câmera tem em relação a essa luz. A primeira opção, controlar a fonte emissora de luz, pode ser fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil se você dispuser de recursos para colocar mais luz na sua cena. Por exemplo, aqui nós estamos usando 3 painéis de LED para fazer a iluminação e a exposição correta dessa luz. Então, para que eu possa adicionar mais luz a um ambiente que tem pouca luz, eu preciso de uma fonte emissora de luz. Pode ser um painel de LED, pode ser uma lâmpada incandescente, pode ser uma lâmpada halógena. Há várias possibilidades de iluminação que eu posso usar. Há também outra fonte emissora de luz natural, que é o Sol. Porém, trabalhar com a luz natural do Sol requer que você faça justamente o contrário. Ao invés de você adicionar luz a uma cena, você vai ter que retirar, talvez, luz de uma cena. A segunda opção é eu controlar a sensibilidade desse sensor digital da minha câmera em relação a essa luz. Por isso, eu disponho de 3 controles que permitem que eu, ao mesmo tempo, controle a sensibilidade da minha câmera à luz e também a quantidade de luz que chega até ela. Esses controles são o ISO, o obturador e o diafragma. Esses 3 controles são chamados de triângulo de exposição. Como nós estamos trabalhando com grandezas em medir a intensidade de luz que chega até o sensor de uma câmera, existe uma unidade de medida que se chama stop de luz, ou ponto de luz. Essa unidade serve para medir, quantificar a quantidade de luz que chega até um sensor digital. Um stop equivale a metade ou o dobro de uma determinada quantidade de luz. Desta forma, quando eu adiciono um stop de luz, eu estou dobrando a quantidade de luz. Igualmente, se eu retiro um stop, eu estou diminuindo essa quantidade pela metade. Então, para que a gente possa começar a controlar essa nossa luz, ou seja, para que possamos controlar a exposição a essa luz, é importante que a gente utilize de ferramentas que mostrem a resposta que a câmera está tendo àquela quantidade de luz. Essas ferramentas são várias. A primeira, o fotômetro. O fotômetro da câmera é muito simples e ele se apresenta da seguinte forma. No centro do fotômetro temos o número 0, que indica uma exposição neutra, o que nós chamaríamos de um equilíbrio ideal. Os números para a esquerda e para a direita representam a variação na quantidade de luz. Ou seja, quando o valor do fotômetro passa de 0 para -1, isso indica que o sensor passou a receber a metade da luz que ele recebia quando o valor estava em 0. E o contrário ocorre da mesma forma. Quando o valor passa de 0 para 1, indica que o sensor passou a receber o dobro da quantidade de luz quando o valor estava em 0. A segunda opção que nós temos é o histograma. O histograma permite uma análise mais avançada da quantidade de luz de uma imagem. O pixel é a menor unidade de uma imagem digital. São os pequenos pontos que formam a imagem total. Quanto maior a coluna no histograma, significa que mais pixels estão recebendo aquela informação de luminância. No histograma, podemos ver a distribuição de luminância do ponto mais escuro até o ponto mais claro. Desta forma, podemos determinar se uma imagem está predominantemente mais escura, equilibrada ou mais clara. A terceira opção que nós temos é o waveform. O waveform funciona de maneira semelhante ao histograma, mas apresenta uma enorme vantagem. Ele exibe a variação de luminância distribuído em torno de toda a imagem.
Assim, nós podemos perceber qual parte da imagem possui qual luminância. Do lado esquerdo, vemos uma coluna que representa a variação de luz medida em IRE. Na base, nós temos 0 IRE, que representa o preto absoluto, onde não há nenhuma informação de luz. No topo, temos 100 IRE, que representa o branco absoluto. Da esquerda para a direita, ele representa a distribuição da luminância conforme a imagem que está sendo analisada. E a quarta e última opção é o false color. O sensor de uma câmera é o local onde a imagem digital é gerada. O sensor é o componente mais importante de uma câmera digital. É nele que a imagem é gerada. A sua taxa de sensibilidade é o primeiro controle que nós vamos aprender. O sensor é composto por várias fotocélulas que vão interpretar a quantidade de luz que chega até ele. Ao aumentarmos a sensibilidade do sensor, na verdade estamos aumentando a intensidade do impulso elétrico, o que resulta numa imagem mais clara. Mas é importante saber que quanto mais eu aumento a sensibilidade deste sensor, mais ruído aparece na minha imagem. Por outro lado, quando eu diminuo a sensibilidade deste sensor, eu obtenho uma imagem mais escura. Aqui podemos perceber que o ISO também trabalha com o conceito de stop, sempre no dobro ou na metade. O ISO também utiliza do conceito de stop em sua escala. Desta forma, a mudança no valor do ISO sempre ocorre pelo dobro ou pela metade. Por exemplo, ao mudar o valor do ISO de 100 para 200, obtemos o dobro da quantidade de luz. O mesmo ocorre se eu mudar o valor de ISO de 400 para 800. Também temos o dobro da quantidade de luz. E o contrário funciona da mesma forma. Ao mudar o valor de 800 para 400, obtemos a metade da quantidade de luz. E aqui muito cuidado. Quanto maior o ISO, maior o impulso gerado. E, consequentemente, maior o ruído na imagem. Vale lembrar que as câmeras profissionais, diferentemente dos celulares, possuem um ISO nativo, que é o ISO onde há uma melhor relação entre sinal e ruído. Em outras palavras, o ISO nativo é o ISO onde há a menor quantidade de ruído numa imagem. Hoje em dia, algumas câmeras trabalham até com 2 ISOs nativos, mas não é o nosso caso. Por isso, se quisermos trabalhar com o celular, devemos utilizar o menor valor de ISO possível. Para gerar a ilusão de movimento em um vídeo, é preciso de várias imagens sendo geradas consecutivamente, muito mais rápido do que a persistência desta imagem na nossa retina, que cria uma ilusão de continuidade. Cada uma dessas pequenas imagens nós damos o nome de frame. O frame rate corresponde à quantidade de imagens geradas em 1 segundo. Por convenção, no cinema utiliza-se 24 quadros por segundo. Ou seja, para cada 1 segundo de vídeo, são necessárias 24 imagens. Quando essas 24 imagens rodam no intervalo de 1 segundo, temos a ilusão de movimento. O obturador é responsável por controlar o tempo de exposição do nosso sensor para gerar cada uma dessas 24 imagens. O obturador funciona como uma espécie de cortina que se abre e se fecha, deixando o sensor exposto à luz. A velocidade com que esse obturador se abre e se fecha chama-se shutter speed. Quanto mais lento o obturador, maior tempo ficará exposto o nosso sensor à luz. Da mesma forma, quanto mais rápido o obturador, menos tempo de exposição nosso sensor receberá. E aqui nós temos duas coisas. Primeiro, quanto mais tempo um sensor está exposto à luz, mais luz ele receberá, e por isso irá gerar uma imagem mais clara, mas também uma imagem mais borrada. Por outro lado, quanto menos tempo exposto à luz, menos luz receberá, gerando uma imagem mais escura e mais estática. E aqui nós vemos que o shutter speed
também utiliza do conceito de stop. Ou seja, quando meu shutter passa de 1/60 para 1/30, isso significa que o meu sensor passou a receber o dobro da quantidade de luz, ou seja, mais um stop. Da mesma forma, quando meu shutter passa de 1/30 para 1/125, significa que meu sensor passou a receber metade da quantidade de luz, ou seja, menos um stop. O terceiro ponto é o diafragma. Esse último controle não está localizado na câmera, mas sim na lente. Toda lente possui um mecanismo que se abre e se fecha, permitindo que chegue mais ou menos luz até o nosso sensor. Aqui não vamos detalhar o porquê desses números quebrados, mas eles também utilizam do conceito de stop. À primeira vista, pode parecer meio confuso, mas quanto menor o valor, maior é a abertura e, consequentemente, maior a quantidade de luz que chega até o sensor. E aqui vemos o conceito de stop sendo aplicado mais uma vez. Quando o meu diafragma passa de f2.8 para f4, significa que nós perdemos um stop de luz, ou seja, nosso sensor passou a receber metade da quantidade de luz que recebia quando estava em f2.8. O mesmo vale quando passamos de f2.8 para f2. Nós ganhamos um stop, ou seja, o nosso sensor passa a receber o dobro da quantidade de luz que recebia quando nossa lente estava em f2.8. Além de controlar a exposição, o diafragma também altera a área da imagem que está em foco, e isso nós damos o nome de profundidade de campo. Praticamente falando, quanto maior a abertura desse diafragma, ou seja, quanto menor o número, mais o meu fundo ficará desfocado em relação ao meu objeto principal. E quanto mais fechado o diafragma, ou seja, quanto maior o número f, menos desfocado ficará o fundo em relação ao meu objeto principal. Uma vez montado o nosso triângulo de exposição, podemos então entender o conceito de reciprocidade. Vimos que cada um desses controles do triângulo de exposição utiliza-se do conceito de stop. Isso significa que podemos controlar a exposição do meu sensor à luz de maneira equivalente entre as três partes. Por exemplo, quando mudamos o ISO de 100 para 200, estamos ganhando um stop, ou seja, nosso sensor está recebendo o dobro da quantidade de luz. Da mesma forma, quando nós diminuímos a velocidade do obturador, ou seja, quando passamos, por exemplo, de 1/60 para 1/30, ou quando mudamos o diafragma de 2.8 para 2, também estamos obtendo esse mesmo um stop. Estamos da mesma forma ganhando o dobro da quantidade de luz que tínhamos anteriormente. Vamos lembrar que cada um desses controles afeta de maneira diferente não apenas a exposição da imagem, mas afeta também algumas outras características. Por exemplo, o ISO, quando muito elevado, pode gerar ruído na imagem. O nosso shutter speed, ou seja, nosso obturador, pode alterar o desfoque do nosso movimento. E o nosso diafragma pode aumentar ou diminuir a nossa profundidade de campo, ou seja, deixar mais ou em menos desfoque o nosso plano de fundo. Imagine que a câmera esteja com a exposição correta e nós estejamos utilizando ISO 800 com o shutter speed 1/60 e o diafragma em 5.6. Mas você quer que o fundo fique mais desfocado, então você quer passar de f5.6 para f.2, ou seja, você quer abrir mais o seu diafragma. De 5.6 para f2, nós ganhamos 3 stops de luz. Ou seja, se quisermos mudar de f5.6 para f.2
Sem perder o controle da exposição, devemos alterar o nosso ISO para retirar esses 3 stops de luz que entraram a mais. Ou seja, nosso ISO passaria de 800 para ISO 100. As luzes que nós encontramos no dia a dia, além de possuírem diferentes grandezas, também possuem espectros de radiação diferentes. Ou seja, elas emitem mais ou menos radiação de uma determinada frequência, o que resulta numa cor diferente. Como cada fonte de luz artificial apresenta uma diferente composição de cor, nós precisamos configurar nossa câmera para fazer a correta interpretação desta. E para fazer esse ajuste, dispomos de 2 ferramentas que controlam 2 eixos da colorimetria. O primeiro eixo é o da temperatura de cor. Este eixo é uma variação de cor que vai do amarelo até o azul. E o seu valor é medido em Kelvin. Um valor de Kelvin menor, por cerca de 2000, representa uma luz mais alaranjada. Em torno de 5000, obtemos uma luz neutra, uma luz branca. Conforme o valor de Kelvin aumenta, obtemos uma luz cada vez mais azulada. Embora os tons azulados sejam associados à sensação de frio e os tons alaranjados à sensação de quente, na escala Kelvin, a luz alaranjada tem um valor mais baixo, enquanto que uma luz mais azulada tem um valor mais alto. Assim, se pretendemos neutralizar essa variação da fonte luminosa, para que ela se torne uma luz mais neutra na nossa cena, devemos regular a nossa câmera de acordo com cada fonte de luz que utilizamos. Além das cores que podem variar de um eixo que vai do amarelo até o azul, nós também temos outro eixo de variação de cor, que vai do verde até o magenta, e para esse eixo damos o nome de tinte. Ao ajustarmos essas 2 ferramentas, nós estamos fazendo o balanço de branco da imagem. Em outras palavras, estamos fazendo com que a câmera interprete as cores da fonte luminosa da maneira mais natural possível. Hoje, o melhor aplicativo do segmento é o Filmic Pro. Abrindo as configurações, encontramos algumas opções interessantes. A primeira delas é a resolução, ou seja, a quantidade de pixels que teremos em nossa imagem. De maneira geral, quanto maior, melhor, e as opções disponíveis variam de aparelho para aparelho. Na maioria dos aparelhos, só é permitido uma maior taxa de quadros, ou seja, maior FPS, quando utilizamos resoluções mais baixas. No menu Taxa de quadros, vamos escolher o nosso frame rate, que está em 24 fps e agora mudamos para 60. No painel inferior, encontramos 2 informações importantes. Primeiro, a nossa taxa de quadros, que está em 60 fps, ou seja, em 1 segundo de vídeo serão retirados 60 fotografias. Isso vai significar uma sensação de imagem mais fluida. No menu à esquerda, temos a opção de controlar os 2 eixos, o de temperatura e o de tinte. Ao subir o valor da temperatura, temos uma imagem mais alaranjada. Ao descer, uma imagem mais azulada. Lembrando que aqui o que nós estamos vendo é a resposta da câmera em relação à fonte luminosa, e não a temperatura da cor em si. Isso explica o fato de estarmos vendo o eixo de temperatura de maneira invertida. Quando aumentamos a temperatura, o valor de Kelvin, na verdade estamos dizendo à câmera que aquela fonte de luz
é mais azulada e que, por isso, a sua tentativa deve ser de intervir, ou seja, trazer a imagem para o eixo oposto. O mesmo ocorre com a nossa barra de tint, navegando entre os eixos verde e magenta. Ao clicar no menu abaixo, temos mais algumas opções. A primeira é o histograma. Ao direcionar a câmera para o céu, vemos que a coluna, que representa a quantidade de pixels mais claros, aumenta. O próximo é o nosso waveform, que, como dito anteriormente, possui a vantagem de mostrar em tempo real cada parte da imagem e a sua luminância. No menu da esquerda, temos também a opção de alterar a velocidade do obturador e o valor do nosso ISO. Quando eu altero algum desses valores, os nossos medidores também mudam. Um ISO mais baixo me entrega uma imagem mais escura, porém com menos ruído. Um ISO mais alto me entrega uma imagem mais clara, mas com muito mais ruído. O mesmo acontece ao mudarmos a velocidade do nosso obturador. Quando a quantidade de luminância é muito alta, a imagem fica estourada, ou seja, perdemos as informações que haviam naqueles pixels. E isso é facilmente observável através de qualquer uma das ferramentas que dispusermos. O segredo para uma boa captação, mesmo utilizando um aparelho de celular, está em saber controlar a quantidade de luz que recebemos, seja adicionando mais luz ou retirando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê por aí.